Bom dia, doutores e doutoras. Estamos de volta com mais uma transmissão das notícias da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Hoje, feriado nacional, dia 3 de junho de 2021. Como de costume, retornando nessa nossa segunda live, hoje o assunto está relacionado à Lei 8.906 e à sua sanção presidencial. É um assunto que nos atormenta desde 2018, quando da descoberta, depois de tantas fraudes que nós verificamos ao longo da implantação dessa lei. Pois bem, se você, antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe e dê o seu joinha, que para nós é muito importante na sequência dessas transmissões, para mostrar para o YouTube que as nossas matérias aqui divulgadas são de extrema importância para o mundo do direito. João Batista Santiago, muito bom dia, meu nobre irmão Walker Basílio. Doutor Xavier Antônio, muito bom dia, um grande abraço a todos, doutora Alicia Greco, lá da Bahia. João Batista Santiago, muito nos honra a presença de todas, a doutora Rosilene Berion, Papéis, Paredes, Guarulhos, não dá para entender quem é. Doutora Ademilson Vieira, grande abraço, meu mestre, muito feliz em encontrá-lo por aqui. Pois bem, a assinatura de Itamar Franco na sanção da Lei 8.906 é falsa ou é verdadeira? Eis a grande questão. Estamos realmente num dilema muito grande. Na dúvida, essa lei foi colocada no ordenamento jurídico brasileiro e nós não sabemos de que forma isso aconteceu. A ANB fez uma pesquisa em todos os sites e não encontrou nenhuma assinatura compatível com a que consta na sanção da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. E diante dessa grave situação, ela afeta não somente aos bacharéis em direito, egressos das faculdades não inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, mas ela afeta também a todos aqueles que são submetidos à própria lei e aqueles que são obrigados a se inscrever numa entidade cuja lei nós temos dúvidas de sua validade e a sua juridicidade. Diante do fato tão grave, a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito promoveu várias denúncias com relação a esse tema, entre eles ao Ministério da Justiça, ao setor do Departamento da Polícia Federal. Dr. Sebastião Souza Gouveia Filho, muito bom dia, grande abraço. Dr. Carvalho, muito obrigado pela sua participação. Pois bem, a Associação Nacional dos Bacharéis em Direito promoveu, de certo modo, essa importante participação no contexto de esclarecer essa dúvida, quando registrou junto ao Fala Brasil e fez o encaminhamento dessa denúncia ao Ministério Público e também à Polícia Federal, relatando os fatos, apresentando as provas, inclusive com precedentes que nós já vamos falar sobre isso. E a Polícia Federal, depois de fazer uma análise, resolveu expedir o seguinte documento. Está aqui o documento. Cita aqui que o parecer da pessoa tal, no processo número 08280015840 de 2019/06. Veja que o processo já é antigo. E diz o parecer: trata-se de denúncia formulada pela Associação Nacional dos Bacharéis em Direito envolvendo o projeto de lei 2938 de 92, em decorrência da utilização do Parlamento de forma deliberada para beneficiar entidades inexistentes. A coisa não é bem assim, mas de qualquer forma, analisando o expediente, não se constatou a ocorrência de qualquer ilícito penal de atribuição investigativa da Polícia Judiciária da União, ou indício de ocorrência de crime federal de competência da Justiça Federal. Assim, sugiro o encaminhamento do presente expediente ao Ministério Público Federal, pois, como custos legis, conhecimento e providências julgadas pertinentes. Então, veja que a Polícia Federal resolveu encaminhar, fez como Pilatos, né? Resolveu encaminhar para o Ministério Público.
E por que nós estamos demonstrando essa grave situação? Esse requerimento encaminhado para inquérito policial junto à Polícia Federal e também na Procuradoria-Geral da República, haja visto a grave situação a que o direito no Brasil enfrenta. A fraude de toda a ordem envolvendo o direito e no ambiente da justiça no país cuja sociedade quer respostas. Quando esses atos fragilizam o desenvolvimento humano, econômico, jurídico, sobretudo social, nós vivemos uma bolha de dúvidas diante desta lei. Pois ela não é apenas uma lei que entrou em vigor com vários dispositivos inconstitucionais. E a Lei 8.906, ao constar a assinatura, que nós reputamos ser fraudulenta, ela encontra um precedente muito grave num processo que tramitou no Tribunal Regional Federal, que confirmou a anulação de um decreto presidencial de Itamar Franco, em sentença que anulou 2 atos da Presidência da República, em que a assinatura do então presidente Itamar Franco foi falsificada. Os magistrados resolveram, por maioria, manter o vigor da decisão da 11ª Vara Federal de Curitiba, que declarou nula a demissão de 2 servidores públicos federais, auditores fiscais do Tesouro Nacional no estado do Paraná. E veja como interessante que nós conseguimos interceptar uma situação completamente fora do ambiente jurídico. Vimos, de certo modo, que essa situação encontra um magistrado da 11ª Vara Federal que destacou que as provas técnicas testemunhais contidas nos autos do processo são fartas, as provas são fartas, apontando que o julgamento não foi emitido pelo presidente, como exige a lei, e que as assinaturas não foram feitas por Itamar. Itamar e os ex-ministros foram ouvidos por um perito chamado Lippmann. Recordou ele que os depoimentos prestados pelos ministros da Administração e da Casa Civil no governo Itamar Franco, respectivamente, o general Romildo Gaim e Henrique Argraves, os quais afirmam categoricamente que há dúvida sobre a autenticidade das assinaturas, que supostamente seriam do ex-presidente da República e que somente através de perícia seria possível dissipar essas dúvidas. Pois bem, vejam, meus nobres pares, o grave problema que nós estamos enfrentando. A prova pericial foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e concluiu justamente pela ocorrência da falsificação, salientou o desembargador na revisão do juízo da 11ª Vara de Curitiba. Lippmann, ouvido, observou ainda que o perito oficial encontrou-se pessoalmente com Itamar Franco e lhe apresentou ampliações das assinaturas sob investigação. O ex-presidente não reconheceu como suas as firmas que teriam sido escritas em seu punho, principalmente na parte final das suas inscrições. Pois bem, a assinatura que consta da sanção presidencial da Lei 8.906 de 1994, ela tem a mesma característica, as mesmas assinaturas. Portanto, a nós parece que esta lei deve ser nula de pleno direito. E nesse sentido, como se trata de um ato jurídico com efeito sistêmico, e até previsto lá no Código Civil, essa assinatura é inválida, ela não pode ser validada. E diante dos atos nulos ou os atos anuláveis, que não se confundem entre si, como afirma o jurista Zeno Veloso, tanto os atos nulos como os anuláveis podem ser compreendidos sob a denominação comum de atos inválidos, apresentando-se a invalidade sob 2 modos, a nulidade de pleno direito. Assim sendo, meus nobres pares, nós estamos diante de um dilema muito grande. A Lei 8.906 é válida
E teria prescrição do ato praticado pelos fraudadores, supostos fraudadores da assinatura de Itamar Franco? A resposta é não. Os atos praticados nulos são imprescritíveis. Eles não se prescrevem no tempo enquanto não houver a solução dessa matéria. Dr. Edson Leles, estendo o meu fraterno abraço. Muito obrigado, doutora. Ficamos realmente muito felizes por Minas Gerais estar presente nesse importante evento. Pois bem, ainda tem fato de jurisprudência nas duas Cortes Supremas, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, que tratam de falsificação de assinaturas. E nós estamos falando apenas do ponto de vista do Código Civil. Nós não vamos entrar aqui na seara do direito penal, porque aí o assunto se estende por demais. Pois bem, o que nós estamos agora diante de um fato concreto. A denúncia foi proferida, a denúncia foi registrada no Ministério da Justiça, junto ao órgão da Polícia Federal. A Polícia Federal entendeu que não há crime por ela a ser apurado. Encaminhou ao Ministério Público como custos legis. Aí agora se faz a seguinte pergunta. O Ministério Público Federal, através da Procuradoria-Geral da República, ou até mesmo através da Advocacia-Geral da União, teriam essa iniciativa de buscar a resposta para essas dúvidas? No nosso entendimento, não é teriam, é obrigação. Estamos diante de uma lei que trata da justiça, de uma instituição que supostamente representam os advogados no Brasil. Para quem não está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, pouca diferença faz diante da inscrição. O fato é que esta mesma lei exige um insano ato de que os egressos das faculdades de direito têm que se submeter a ela através da exigência do exame de ordem para poderem advogar. Isto é algo inaceitável. Repetimos, inaceitável. E a ANB está indo até as últimas consequências para buscar as respostas. E as respostas precisam ser dadas. Não é verdade, doutora Leonice? As respostas do poder público precisa dar diante de tão grave denúncia. Não bastasse que a Lei 8.906 e a exigência do exame nasceu de um vício formal e material gravíssimo do Congresso Nacional, quando as duas casas que deveriam ser incitadas a votar no plenário a referida lei, essas duas casas não foram convocadas. Com exceção do Senado Federal, o PLC 88, que vem da Câmara Federal pelo PL 2938, lá autuado, sob outro número, e a CCJ do Senado Federal promoveu a relatoria final do seu parecer, que foi lido em plenário, mas não foi votado. Portanto, não poderia ter sido apreciada e muito menos sancionada uma lei que tem tão graves vícios. Então é isso que nós queríamos apresentar para os nobres doutores e doutoras hoje, de uma forma sucinta. O assunto é complexo, é muito grande, e a ANB continua tratando com deputados desta feita na CCJ para buscar as respostas diante dessa matéria. Por fim, queremos informar aos doutores e doutoras de que nós estamos diante de um eventual encontro muito em breve com 3 personalidades em Brasília, para tratar especificamente da questão do exame de ordem do PL 2938, que foi aprovado de forma fraudulenta, do nosso ponto de vista, e também vamos tratar dos PL 2426, de autoria do deputado Jair Bolsonaro, do PL 2154, que já tem relatório pronto, formado, que é de autoria do deputado Eduardo Cunha, e do PL 832, do deputado José Antônio Medeiros, de 2019, que trata e versa da mesma matéria. Além disso, está na pauta do nosso encontro a PEC 108, que teve no dia 25, dia 26 de maio, agora, se não me falha a memória, andamento, dando admissibilidade à referida PEC. É isso. Então, mais uma vez, estamos agora trabalhando para o nosso encontro
a ser realizado no 2º Congresso Brasileiro da ANB, em novembro de 2021. Na próxima semana estaremos seguramente tratando dessa matéria e vamos pedir a participação da doutora Leonice, do doutor Paulo César e possivelmente do nosso vice-presidente, doutor Itacir Flores. Queremos saudar, de qualquer forma, e agradecer a presença de todos. As nossas lives de semana serão curtas, porém bastante incisivas e objetivas. Dizer que a ANB está trabalhando diuturnamente com a sua presidência em Brasília, do Dr. Josimar Paes Bandeira, que está diretamente vinculado aos gabinetes com os quais estamos tendo contato semanalmente, a fim de propor os nossos encontros a partir de julho, tendo em vista que agora a matéria está voltada, a ocupação do parlamento é praticamente voltado para esta ridícula CPI que está tramitando no Senado Federal, e também com relação ao processo do voto impresso, da PEC 135, que todos nós devemos apoiar. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom dia. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu joinha, compartilhe, porque é muito importante para que o mundo jurídico tome conhecimento que a ANB, a única que realmente investe no direito para que tenhamos o restabelecimento dos verdadeiros valores da justiça. Deus os abençoe. Fiquem todos com Deus. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta para tratar do nosso encontro em Brasília, a partir de novembro de 2021, com o nosso 2º Congresso. Essa foi uma transmissão de responsabilidade da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, que, através da sua presidência, externa o seu agradecimento pela participação e dizer mais uma vez que a ANB tem força jurídica para atuar junto aos órgãos públicos estaduais e federais. Grande abraço, Deus os abençoe. Semana que vem, na quinta-feira, às 11 horas, estaremos de volta para mais uma transmissão. Até lá, e que Deus os abençoe.